Olá, tudo bem? Eu escolhi uma frase de abertura para essa primeira aula. É uma frase da Associação Meditar do Rio Grande do Sul e ela é assim: nenhum homem pode pacificar o mundo inteiro, mas cada um pode pacificar a si mesmo. A meditação é isso, cada um pacificando a si mesmo. E eu gostaria então de começar essa primeira aula falando dos 5 sentidos, os 5 sentidos e a meditação. Então, o que seria isso, né? Esses 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. E a meditação? A meditação é um momento em que eu fico em silêncio, mas no meu silêncio eu não faço silêncio, eu paro de fazer barulho. E não é só um barulho que eu faço quando eu estou mexendo com as coisas ou quando eu estou falando. É um barulho quando eu simplesmente aquieto os 5 sentidos. Então, eu primeiro fico imóvel, eu fecho os olhos, eu vou parando de falar, o meu ouvir vai indo mais longe, essa tensão aqui de tão próximo, de perto, ela não fica muito aguçada. Também eu não estou sentindo gosto de nada, não estou colocando nada na boca, me alimentando. A observação do olfato também fica um pouquinho mais sutil e nenhum cheiro forte vai me agredir. E isso é muito importante para que a gente tenha uma noção do que vai acontecer no momento em que eu sento para meditar. Como eu já disse no vídeo de apresentação, não basta se sentar. É preciso saber tudo o que vai acontecer antes de eu me sentar para meditar ou me deitar. E também o que vai acontecer quando eu fechar meus olhos. Quais são as surpresas que podem surgir? E quando eu tenho noção, consciência de que os 5 sentidos têm muita relevância nesse momento em que eu me sento, esse silêncio que eu procuro, que está dentro de mim, ele aflora de uma forma mais fácil e mais tranquila. Então, a gente começa sempre percebendo o nosso corpo, porque é o nosso corpo que vai sustentar a nossa prática, né? Não importa se eu estou sentado, se eu estou deitada, se eu estou em pé. O importante, no primeira vez que eu vou meditar, no primeiro instante que eu chego para meditar, na minha primeira aula, na primeira oportunidade que eu tenho na minha vida de meditar, ou mesmo se eu já sou um meditador que venho tentando e tentando meditar e isso não está acontecendo, olha o que está acontecendo com o seu corpo, porque ele que vai te sustentar. E se você não tem essa base de forma tão equilibrada e tão confortável e uma base que te sustente, não vai acontecer a meditação. Então, a primeira coisa é você perceber como está seu corpo. Hoje você precisa sentar onde? Numa cadeira, numa poltrona, num sofá mais confortável. Hoje você precisa se deitar. Hoje você precisa ficar em pé. Então, a primeira coisa é você ter esse cuidado de olhar para o seu corpo e perceber como que ele está hoje, como que ele está agora. Eu vou meditar agora, mas como está meu corpo? Eu vou conseguir dobrar minhas pernas? É melhor elas ficarem estendidas? E minha coluna? Eu vou sustentar minha coluna durante 5 ou 30 minutos sentado em lótus? Ou eu vou sentar numa cadeira, numa poltrona? E meus pés, se eu me sentar e não dobrar as pernas? Não dobrar, que eu digo, em lótus. Meus pés vão ficar apoiados no chão, porque uma vez que eu estou sentada numa cadeira, numa poltrona, é importantíssimo que meus pés fiquem apoiados no chão, para eu não sentir nenhum desconforto nas pernas. Então, essa primeira aula vai ser, como eu já tinha falado no vídeo de abertura, né, de apresentação, são aulas para iniciantes ou para pessoas que já vêm há anos tentando meditar e simplesmente não conseguem ter uma constância.
Então eu vou trazer aqui algumas informações do porquê essa constância pode não estar acontecendo. Então hoje a gente vai perceber que ela pode não estar acontecendo, essa prática diária, porque eu estou esquecendo em alguns momentos de perceber todos os sentidos. E o corpo é o sentido do tato. Eu também preciso perceber como estão os meus olhos quando eu fecho. É confortável para mim fechar os olhos? É confortável ficar esse tempo de olhos fechados? Ou é melhor eu fazer uma respiração antes com os olhos abertos e só então ir fechando os olhos? E quando eu fecho os olhos, para onde eu vou? E no lugar que eu estou tem muito barulho? Ou o silêncio total me incomoda? Eu acabei de comer alguma coisa que tem um gosto muito forte, que ainda ficou na minha boca, ou eu passei um perfume, ou eu estou num local que está cheio de cheiro forte. Isso tudo, para quem já é um meditador experiente, não vai influenciar em nada. O barulho, os odores, não vai influenciar. Mas para quem está começando, olhar com um pouco de carinho para esse início faz toda a diferença. Então, observo se eu vou conseguir ficar num lugar que me traga conforto durante 5 minutos. Eu acredito que vai ser muito mais vantajoso do que eu tentar ficar por 30 num lugar que eu vou sair mais irritado do que tranquilo. Então, quando eu sento para meditar, ou eu deito, porque pode ser que hoje eu prefira deitar, pode ser que hoje meu corpo precise se deitar. A primeira coisa é você levar a atenção dos pés à cabeça, sem pressa. Ou então, se você não tem muito tempo, passar de forma rápida, mas consciente pelos pés, pernas, joelho, coxas, quadril, costa, abdômen, peito, mãos, braços, ombros, pescoço, todo o rosto, a mandíbula, perceber como está seu couro cabeludo. E daí depois desse escaneamento no corpo, você pode levar sua atenção para a respiração. Mas essa atenção na respiração fica para a próxima aula. Um beijo.